O canal Reino dos Céus vos apresenta os Estudos 7, a origem da Taná, parte 7, a Taná aramaica siríaca. Como vimos no nosso estudo anterior, a Taná aramaica nasce através da mudança na vocalização e na escrita do idioma hebraico clássico para o híbrido aramaico. No vídeo anterior fizemos um resumo sobre essa questão, mas hoje, para entendermos melhor sobre a Taná aramaica, precisamos lhes lembrar novamente um pouquinho da história. E a história começa quando surge o aramaico, pois até o acontecimento em que Yasharal foi escravizado e dominado pelos babilônios, não existia o aramaico. Antes desse exílio na Neobabilônia, que começou por volta do ano de 618 a.C., Yasharal vivia normalmente como uma nação e falava a forma clássica do hebraico, a qual havia sido criada pelo rei David, baseado nos dois pictogramas referentes às letras Dalets de seu nome, que contrapostos um sobre o outro formavam uma estrela, a qual ficou conhecida como Magen David. Lembrando que ainda antes dessa mudança no idioma feito pelo rei David, do rei Shaul para trás até Yehoshua, se falava um hebraico arcaico tardio ou final, uma vez que o rei David acabaria por dar um fim praticamente nele, que só não foi extinto, exatamente porque na divisão do reino de Yasharal, o reino do norte não se dobrou à nova versão do hebraico clássico, e permaneceu com o hebraico arcaico. Mas voltando ao aramaico, que é o que nos interessa hoje aqui. E como já explicamos em outras vezes, o aramaico foi uma língua criada, e ao ser fundido, os idiomas dos Bnei Aram, que falavam o aramish, um idioma dos Bnei Yasharal, que por sua vez falavam o híbrido clássico, fazendo desta união de idiomas no cativeiro neobabilônico um novo idioma híbrido que veio a ser conhecido como aramaico. Desta forma, toda a Neobabilônia, que anteriormente falavam neobabilônio, neoassírio, entre os anos de 1000 a 600 a.C., assim como todo o grande centro da terra, tinha inúmeros idiomas e dialetos sendo usados dentro desse grande reino. E sua raiz, que era o acádio, já havia passado por diversas modificações quando no tempo de Nabucodonosor para o fim do exílio dos judeus, período esse onde o idioma era designado como babilônio tardio. Porém, o idioma aramaico ganhou muita força e reputação expandindo-se pelo respeito que se criara com os judeus, por causa de inúmeros acontecimentos onde eles babilônios presenciaram o poderio do Deus dos hebreus. E assim esse aramaico também ficou conhecido como idioma judeu-babilônico, Yahudi babiloniano. Nos 80 anos que Yasharal ficou cativo dentro do Império Babilônico, serviu para fazer com que os Yasharelitas se apegassem muito ao aramaico e o desenvolvesse tanto ao passo que praticamente esqueceram o hebraico clássico e o abandonaram, passando esse a ser o seu idioma oficial, tanto no cativeiro como após ele. Da saída dos Yasharelitas do exílio babilônico, que na verdade era mais Yahudim, judeus, do que Yasharelitas, uma vez que os Yasharelitas foram desmandados e em teoria já não existiam mais. O que existiam ainda eram os Yahudim, os quais faziam parte do reino do sul de Yasharal, que agora aramaicamente eram chamados de Israel. Com o término do Império Neobabilônico em 539 a.C., pelo domínio Meda-Persa, que em guerra conquistou o Império Neobabilônico, dando uma folga na aflição dos agora israelitas, os quais não só puderam reconstruir a Jerusalém,
como retornar para sua terra através do rei Ciro dos persas. Daí em diante não teve mais retorno para o hebraico clássico, mesmo com a escola maçoreta de Jerusalém tentando manter o hebraico clássico vivo, principalmente através dos escritos sagrados, inspirados e reunidos por Ezra, o homem do livro. Como os israelitas se recusaram a voltar ao hebraico clássico, uma vez que já não estavam mais familiarizados com o hebraico passado, e para reaprender ou reensinar seria uma perda de tempo e um retrocesso, sendo assim, o aramaico, se firmou de vez, mesmo com muitos Yahudim tradicionais tentando manter a tradição. Desta maneira é que surge a necessidade de reescrever os escritos sagrados para uma forma em que o povo pudesse lê-lo e estudá-lo. Nessa imagem, à sua direita você vê na parte cinza uma escrita no hebraico clássico e, do seu lado esquerdo, na parte bege, uma escrita no aramaico. Você consegue perceber a diferença? Assim é que o aramaico vai ganhar as páginas dos rolos da Taná, sendo daí por volta dos anos 300 a 200 a.C., que o aramaico vai se tornar a fonte de escrita e idiomática dos escritos sagrados para os Yahudim na Babilônia, na Síria e na Medo-Pérsia. Assim surge a Peshita por volta do segundo século a.C., a principal versão dos escritos sagrados do aramaico através do siríaco, um dialeto de variante aramaica. Desta forma, entre os anos de 300 a 200 a.C., surge uma Taná totalmente recopiada para o aramaico, sendo desta maneira uma espécie de TNK, traduzida do hebraico clássico para o aramaico, deixando de possuir poucas partes no aramaico para ter seu texto agora sim totalmente nesse dialeto do idioma híbrido dos filhos dos arameus com os filhos dos hebreus. Lembrando que, como Yasharal ficou preso através da primeira deportação em 618 e através da segunda deportação em 607 dentro do cativeiro babilônico, período esse chamado de Neobabilônico, o qual durou de 626 a.C. até 539 a.C. Os Yasharelitas, durante esses 80 anos cativos, acabaram por perder a intimidade com o hebraico clássico e a noção do hebraico arcaico, sendo amantes do aramaico, da mesma forma que acontecera com Yasharal nos tempos de Moshe no Mitzraim, Egito. Por isso, o aramaico influenciou na mudança da cultura yasharelita, trazendo mudanças significativas e importantes para este povo, que nunca mais voltaria a ser o mesmo. Jacob, conhecido em português por nós como Jacó, o qual o Eterno trocara seu nome para Yashar, de qual do mesmo surgiria a nação de Yasharal. Yah é o justo Deus. Foi aramaicamente mudado para Israel, pois no aramaico babilônico o sufixo El era usado para se referir às divindades ou deidades da época, enquanto que no hebraico paleo-arcaico o sufixo usado era o Al, diminutivos para Elohim e Aluhim, respectivamente. Mesmo havendo a mudança dos caracteres do hebraico arcaico para o hebraico clássico, os sons das letras continuaram os mesmos. Por isso, até mesmo no arcaico fenício ou no arcaico cananita, haviam as pronúncias como Al. Mas através do aramaico neobabilônico, sua pronúncia mudou e passou a ser em El. Na Babilônia Mesopotâmica, tivemos inúmeros problemas, mas por meio desse estudo é que queremos falar sobre os Els, os quais trouxeram muitas confusões na época do exílio neobabilônico para os Yasharelitas, pois El
era a forma sufixal e diminutiva pela qual os assírios babilônios chamavam os seus deuses, os quais vinham das culturas proto-cananitas e não das culturas proto-semíticas. Por esta razão, os cananitas, como forma de diferenciar a sua cultura das outras culturas, principalmente das culturas semíticas e jafetitas, acabavam chamando e fazendo as devidas associações dos seus deuses e divindades como El. E isso era claramente para se fazer uma distinção das associações com a relação da palavra Al, que tinha ligação com o deus semita de Noé. É desta mesma maneira que os ismaelitas, os quais também são descendência semita, usam como forma para se referirem ao Deus único e Criador quando o chamam ou o invocam como Alá. Lembrando que Ismael, era o filho mais velho de Abraham, e não só foi ensinado como também cria única e exclusivamente em Al, o Deus semita de sua origem. Assim como os arábicos e muçulmanos que também dizem descender de Ismael e professam a fé num único Deus e o seu monoteísmo. Lembrando também que a descendência de Ismael também sofreu miscigenação no Mitzraim, Egito, e que ao contrário da descendência de Jacob e Acharal, não foi liberta do fermento e do vinho das misturas sofridas em suas conquistas e cativeiros. Para exemplificar, vamos mais uma vez lhes mostrar a palavra Baal, mas não sem antes lhe explicar o que esta palavra significa. O nome Baal tem origem hebraica e significa dono, proprietário. E apesar de não ser uma nomenclatura exclusiva do contexto religioso, esta palavra ficou mais conhecida como referência a deuses estranhos e pagãos de povos adúlteros, os quais estão mencionados na Bíblia. E por que isto aconteceu? De uma palavra hebraica que era usada em referência ao Deus único chegar ao ponto de ser rejeitada pelo próprio Criador? O que de fato aconteceu com essa palavra hebraica e de origem arcaica, a qual também significava Senhor, amo, possuidor ou marido, é que ela passou a ser associada pelos babilônios com o deus cananita Bel, do qual era o principal deus do panteão dos cananeus, o qual deveria receber toda a honra e a adoração dos babilônios. Mas esta não é uma questão tão simples, pois no panteão babilônico havia uma divindade chamada de Bel, desde os tempos de Babel, e que fora entronizada em Acharal pelo sétimo rei de Acharal chamado Acabe, filho do rei Onre, por volta dos anos de 850 a.C. Acabe que, casando-se com Jezabel, filha do rei sidônio Etbaal, acabou por erguer um altar para prestar culto ao ídolo dos assírios babilônios chamado Baal, em Samaria, permitindo que Jezabel e o seu reino adorassem a deuses estranhos, sendo por esse motivo que Elias falou a este mesmo rei Acabe, assim como a todo o seu reino, acerca da insatisfação de Deus no Monte Carmelo. Até quando hesitareis entre dois pensamentos? Se é o Senhor Deus, segue-o. Se Baal, segue-o. Mas e quem era Bel, afinal? Bel era filho de Dagon, o deus das sementeiras, e renascia por vezes na primavera, depois de morrer no outono, representando o ciclo da fertilidade, sendo-lhe oferecidos por isso os primeiros frutos. E como estava associado à fecundidade, era acompanhado normalmente pela deusa da sensualidade, Astarte ou Astaroth. Como Dagon teria sido derrotado e morto junto à primeira Babilônia, seu sucessor foi o seu filho Bel-Marduk, o qual foi levantado como o principal deus da nova Babilônia, Nil-Babel, do rei Nabucodonosor, que pela associação ao deus dos hebreus que ali estavam exilados, foi ligado uma coisa a outra, sendo Marduk chamado de Baal, sendo este o principal deus dos novos babilônios, e assim ficou. Porém, Marduk em nada tem a ver com o deus Al dos hebreus. Por esta associação, o Eterno, como um deus zeloso que é, e que se preocupa com seu nome, sua fama e sua reputação, para que se fizesse distinguir o Deus dos hebreus,
Aliás, o único Deus, o Criador. Ele não aceitou mais que seu povo lhe chamasse mais de Baal. E por esta razão, os judeus passaram a chamá-lo de Adonai, como forma de se diferenciar a qual o Deus a quem eles estavam a se referenciar. E assim, por Yahweh ser um Elohim zeloso, como se diz por diversas passagens na Taná, é que eles se demonstram tanto, de certa forma, com ciúmes, o que de certa maneira ele tem todo o direito e razão. Pois que, se só ele é Deus, só ele é merecedor de honras e glórias, as quais lhes pertencem. Portanto, não há nada de errado nisso. Ou pensais que em vão diz a Escritura: o Rua, que ele fez morar em nós, anseia por nós até o ciúme? Jacob, capítulo 4, verso 5, da versão Bíblia Israelita Completa. Ou pensais ser sem motivo que a Escritura diz: o Espírito que ele fez habitar em nós tem muito ciúme? Tiago, capítulo 4, verso 5, da versão Almeida século 21. Por isso, como os babilônios passaram a chamar a sua maior divindade de Baal, o qual havia recebido um novo templo chamado de Esagil, que substituiu o antigo templo Zigurate na Nova Babilônia, e assim se instaurasse toda aquela folia execrável de um panteão de falsos deuses, que começou em Babel com Nimrod, onde existia um Deus supremo e um Deus para o submundo, que no caso eram Baal e Erra, Belzebu. Isso como no caso de toda a mitologia do longo da história, a qual se segue até os dias de hoje, até mesmo com os cristãos, que têm como Deus supremo Jeová e Lúcifer como o Deus do submundo. Vamos aqui deixar algumas passagens para exemplificar e comprovar o aspecto, a forma e as referências de como e para qual finalidade era usado esse nome Baal na Taná. Ora era usado como nomes de pessoas ou lugares, ora para se referenciar ao falso deus babilônico e aos seus Baalins, os outros falsos deuses. Confira. Mas chega de falarmos de mitologia. Entendido isso, agora você saberá o que isso representa nas modificações causadas pelo aramaico assírio babilônico, em relação ao hebraico até os dias de hoje. Vejamos como o aramaico influenciou nessa mudança. Usaremos a palavra Baal como primeiro exemplo. No aramaico se escreve assim, Bel. Já no hebraico clássico se escreve assim, Bel. Mas a questão é que para quem estuda e conhece os idiomas proto-cananitas do arcaico, sabe que aqui nesta palavra está escrito Bol, que para eles era a nossa palavra boi, mas que vai ser chamado de Bel pela hibridade dos povos assírios neobabilônicos. Veja de como a palavra Bol do proto-cananita passou a ser Bel no aramaico, ficando também associada a Baal. Só que o problema todo se gera da seguinte maneira. Desde os tempos remotos da criação até o dilúvio, a primeira letra do alfabeto humano era um A, de Adam. Mas depois da arca, o nome da letra, em sua referência, foi substituído por Noha para Alahá, que significa Deus. Porém, em rebeldia ao Criador, na Babel de Nimrod, muda-se o nome de referência da letra para a palavra arcaica Alaf, que significa este animal. Para nós, boi. Assim, desta maneira, todos os povos babilônios associavam o boi como Deus. E isso ganhou força através dos povos sumérios, acadianos, assírios e fenícios, através do idioma proto-cananita, que usava esses pictogramas para a letra A. A palavra Baal no hebraico clássico deveria ser assim, que vem assim do arcaico.
Agora preste atenção no nome de Daniel. Você acredita que está escrito Daniel aqui? Ou está escrito Danial? Veja como é no aramaico e como é no original arcaico. Veja como se escreve Deus. A primeira escrita está errada no aramaico. A do meio está escrita correta em hebraico clássico, porque vem da escrita correta do arcaico. Pois se levarmos ao pé da transliteração do arcaico para o clássico, como realmente seria? Alurim, correto, como está escrito no hebraico clássico. Olurim, errado, como diríamos ser no hebraico clássico. E Elohim, meio certo, como de fato deveria de ser no hebraico clássico. Mas para que você entenda onde queremos chegar, veja agora como Danial era chamado no aramaico neobabilônico de Nabucodonosor. A escrita vermelha ao seu lado esquerdo está escrito no babilônio, e a escrita ao seu lado direito em amarelo em cuneiforme, com o significado de Depósitos dos Segredos de Bel, do acadiano Beltusaruzur. A palavra babilônica Beltesazar foi transliterada assim para o aramaico: Belteshazzar. Como deveria de ser? Belshazzar ou Belteshazzar. Agora vejamos mais este exemplo. Isharal, escrita clássica correta. No aramaico em vermelho, Israel, escrita errada e vocalização errada. No hebraico massorético, em amarelo, Israel, escrita correta e vocalização errada. No hebraico clássico, em verde, Israel. Se a escrita fosse esta, a vocalização seria coerente. Daqui sucede vários erros, grandes e gravíssimos. Veja e entenda. O tetragrama, na primeira escrita, no arcaico, tem sua escrita correta e vocalização correta. Já na sua segunda escrita, tem a sua escrita correta e vocalização correta no hebraico clássico. Porém, na terceira escrita, no aramaico, já tem a sua escrita correta, mas a vocalização errada. Sendo na sequência, no massorético, a sua escrita correta e a vocalização errada. O que na última escrita, no hebraico moderno, sua escrita está correta e sua vocalização errada. Compare o problema. Veja à sua esquerda o tetragrama, como de verdade era, é e sempre será. E na sua direita um pentagrama, como deveria de ser a escrita híbrida com as vogais de Adonai. Hoje, aramaicamente massorético, chamam a tribo de Jesus de Yehudá. Mas vejamos se isso condiz e fecha uma coisa com a outra. Pois o Eterno disse que seu nome estaria em seu povo. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e buscar a minha face, e se desviar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei as suas transgressões, e sararei a sua terra. Divrei Hayamin Beit, 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14. Esse texto é usado pelos testemunhas de Jeová para embasar e provar que Deus está falando deles, pois eles supostamente se chamam pelo nome do Eterno. Mas como pode ser se o Hashem do Haboré é Yahweh? O cristianismo também se faz valer desse texto para dizer que, como se chamam pelo nome de Deus, eles é que são esse povo. Mas onde a gente vê algum cristão chamar
clamar, invocar ou pronunciar o Hashem Baruch Hakadoshim Yahweh. Por isso, em nada tem a ver ou faz sentido tais autonomenclaturas de afirmações tendenciosas e especulações fraudulentas, pois que para provar isso, basta você pegar o contexto do capítulo 7 de 2 Crônicas que você saberá a verdade. Porque um verso do texto fora do contexto é um baita de um pretexto para seus achismos e petulâncias. O contexto do capítulo 7 já começa lá no capítulo 2, quando Shelomo resolveu fazer um templo ao nome do Senhor, em 2 Crônicas capítulo 2, verso 1. Percebeu? Um templo ao nome do Senhor. E o contexto passa pelo capítulo 3, onde o templo é construído e finalizado no capítulo 6, e pela oração feita por Shelomo pelo templo. E aí nos achegamos ao capítulo 7, onde Shelomo faz um sacrifício de inauguração e consagração do templo, festa que durou 7 dias. E é dentro desse período dos 7 dias das festividades que o Eterno vai aparecer pela segunda vez a Shelomo. E é aí que o Senhor vai lhe falar várias coisas sobre o seu povo, que era o povo de Shelomo, o povo que se chamava pelo seu nome, ou seja, que tinha o seu nome. E aí eu pergunto, nesse contexto dos anos 1000 a.C., o qual Esra registra essa passagem do versículo 14 do capítulo 7 do livro de Crônicas, já existiam testemunhas de Jeová e cristãos? E lá na época em que Esra estava escrevendo isso, por volta dos anos 450 a.C., já existiam testemunhas de Jeová e ou cristãos no tempo de Esra e Neemias? Não, né? Então é óbvio que pelo contexto, Esra escreveu que o Eterno estava falando com o seu povo, com aquele mesmo povo que 650 anos depois estavam saindo do cativeiro babilônico, carregando o nome bendito e sagrado, o qual se chamava Yahudá. Veja que a única diferença entre o nome do Criador e o nome da tribo de Jesus é o Dalet, o qual significa porta, o mesmo de David. Pentagrama do nome da tribo de Yahudá, no hebraico clássico à sua esquerda, com escrita correta e vocalização correta. Pois sua única diferença para o nome do Criador Yahweh é um Dalet, coisa que no pentagrama à sua direita, no aramaico, tem a sua escrita correta, mas a sua vocalização errada. Pois, se o nome fosse Yehudá, o nome do Criador deveria de ser Yehuá. Por isso, mesmo não existindo exatamente essa terminação como Taná aramaica, isso não impede que ela exista. E sim, ela existe. Vamos aproveitar e conhecer um pouco da Feshit. A Feshit, Peshito ou Peshita, do siríaco clássico, Psita, é a versão padrão hoje da Bíblia para as igrejas na tradição siríaca, Lishana Suriaya, mas tem sua ancestralidade no aramaico, idioma Yahudi babiloniano, judeu babilônico.
nome Peshit vem do hebraico e é derivado do siríaco Mapakta Peshita, que significa literalmente a versão simples. Entretanto, é também possível traduzir o nome Peshita como terra comum, isto é, para todos os povos, ou também traduzido como simples. O siríaco é um dialeto ou grupo de dialetos do aramaico oriental que se escreve utilizando o alfabeto siríaco e é transliterado para o alfabeto latino de diferentes maneiras. Peshita, 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 Psita, Peshito, Peshito. Todas essas são aceitáveis, mas os termos Peshita ou Peshito são as traduções mais convenientes em português. O consenso dentro do conhecimento bíblico, apesar de não universal, é que o Antigo Testamento da Peshita foi traduzido em siríaco do hebraico, provavelmente no século II d.C., e que o Novo Testamento da Peshita foi traduzido do grego no mesmo período. Mas também é possível considerar que através do aramaico, sua ancestralidade parte do terceiro século a.C., com o aramaico judeu-babilônico. Veja como é o alfabeto aramaico siríaco. História das versões. O que quero dizer é que o texto da Peshita, produzido na Âmida no ano de 464, nada mais é do que um texto aramaico, pois no siríaco o nome Peshita aplicava-se primeiramente ao padrão bíblico, comum na Síria no século IX, quando foi chamada assim por Moshe Bar Kefa. Entretanto, está claro que a Peshita teve uma história longa e complexa antes de receber este nome, sendo de fato perceptível que a Taná, Velho Testamento, e a Brit Hadashah, Novo Testamento da Peshita, são dois trabalhos de tradução completamente distintos um do outro. O Velho Testamento da Peshita é a parte mais antiga da literatura siríaca de todos os tempos, com a sua provável origem sendo do século II a.C., e totalmente baseada no texto tradicional e original do hebraico clássico. Isso aconteceu exatamente quando muitos Yehudim não aceitavam e não concordavam com a primeira tradução da Taná por alguns rabinos para o idioma grego, a qual ficou conhecida como Septuaginta. Outra coisa que é possível perceber na Peshita é o estilo e a qualidade da tradução do Velho Testamento, que variam completa e extensamente. Algumas cópias podem ter sido traduzidas por Yehudim que falavam fluentemente siríaco, e que algumas supostas características aramaicas no texto sugerem que a tradução do original clássico para o aramaico siríaco tenha ocorrido na Palestina ou Síria. Entretanto, a interpretação dessas características é extremamente difícil. A origem da Peshita é complicada pela existência de outras duas traduções do Evangelho siríaco, o Dia Tessarão e o Antigo Siríaco, como da tradução do Novo Testamento aramaico para o siríaco do segundo século depois de Cristo. Cânon da Taná Peshit siríaca. Isto nos faz entender perfeitamente que a Brit Hadashah tenha sido sim totalmente escrita no aramaico e não no grego, pois que a própria Peshita vai nos provar que o seu Novo Testamento foi copiado de um original em aramaico e não grego. E hoje podemos perfeitamente afirmar que a Peshita é a representante real da linhagem da primeira versão original da Taná aramaica, sendo descendente idiomática direta do aramaico. Cipra de Berita, Cipra de Mapacana, Cipra de Kohane, Cipra de Miniane, Cipra de Tenian Auraita, Ketava de Yob, Ketava de Yesh Barnum, Cipra de Dayan, Ketava Kadamaia de Shemuel Nebiá,
Ketava Traiana de Shemuel Nebiá, Ketava Kadamaia de Malque, Ketava Traiana de Malque, Ketava de Masmur de David, Ketava de Matli de Shalomon, Ketava de Kuhelat, Teshbehat, Nebiuta de Shaya, Nebiuta de Eramia, Oliata de Eramia Nebiá, Nebiuta de Heskel, Nebiuta de Rocha, Nebiuta de Yoel, Nebiuta de Amós, Nebiuta de Obadiah, Nebiuta de Onan, Nebiuta de Mirra, Nebiuta de Nahum, Nebiuta de Rabacuque, Nebiuta de Sefaniá, Nebiuta de Hagai, Nebiuta de Zecariá, Nebiuta de Malachi, Ketava de Daniel, Ketava de Ruth, Ketava de Esther, Cipra Kadamaia de Dabariamim, Cipra Traiana de Dabariamim, Ketava de Esra, Cipra de Nehemia. Esta é a lista do cânone aceito pelos seguidores de Yeshua, messiânicos cristãos, da Igreja Síria do Oriente. Há outros livros, que são recusados por estes, assim como igualmente o são por judeus e protestantes, sendo que esses também são considerados deuterocanônicos ou apócrifos pelos orientais. Porém, os mesmos são aceitos pelos seguidores de Yeshua, messiânicos cristãos, da Igreja Assíria do Ocidente, em seus cânones, como no caso do Códice Ambrosiano da Peshitta, que são estes: porém, lembramos que não fazem parte do cânon Kadosh, regra sagrada da Tanakh. Portanto, resumindo, o dialeto aramaico surge dentro do exílio neobabilônico, da junção dos dialetos dos filhos dos arameus e dos filhos dos hebreus, ocasionando no idioma ou dialeto híbrido. Este dialeto cresce e se expande muito na Neobabilônia, criando raízes fortes e profundas que fazem com que os israelitas não voltem mais ao hebraico clássico depois do cativeiro babilônico, mas prossigam em frente com o aramaico. Por esta urgência de necessidade, é feita uma tradução do hebraico clássico original e tradicional para o aramaico no 3º século a.C., o qual continuou a ser chamado de Tanakh, mas em versão aramaica, quando surge uma nova tradução do aramaico siríaco, o qual vai receber o nome de Peshitta no 2º século depois de Cristo, apesar de já ter existido desde o século II a.C., como um Ataná na versão siríaca. Por hoje encerramos aqui. No próximo estudo estaremos vendo o estudo 7.8 sobre a Taná judaica essênia. Que Deus lhe abençoe. Ministério Filhos de Deus, a remanescência. Shalom, Ulihitraot.